Olá, então, bem-vindos a este Washington Fora de Horas nesta terça-feira e hoje é 8 de fevereiro de 2022 e de dizer que aqui na área de Washington estão neste momento 2 graus positivos, mas a tendência será exatamente para que a temperatura aumente. Eu espero que os nossos amigos internautas se juntem a nós nesta terça-feira. Convosco vai ficar Ana Guedes, que vos saúde e deseja-vos então votos de uma boa terça-feira na nossa companhia. Não se esqueça, este é o Washington Fora de Horas e estamos aqui de segunda a sexta-feira com 30 minutos de notícias com destaque para a África lusófona, mas também falamos do mundo em seu redor. E não se esqueçam, a Voz da América está nas redes sociais, Instagram, Twitter, estamos também no Facebook e no YouTube. E não se esqueça, se quiser comunicar connosco, o nosso número do WhatsApp é mais um Washington Fora de Horas e vamos começar com Angola, aliás. E isto porque o movimento dos estudantes anunciou uma nova manifestação. Anunciou hoje a manifestação para 19 de fevereiro e quer exigir o fim da greve dos professores universitários e o regresso às aulas das instituições públicas. A greve por tempo indeterminado dos professores universitários angolanos, convocada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior, entra hoje na terceira semana depois de ter sido iniciada, como se recordam, a 3 de janeiro. Em comunicado, o movimento dos estudantes diz que a manifestação do dia 19 de fevereiro será pacífica, académica e ordeira. É um protesto, dizem, pelo facto de a greve estar a prejudicar os estudantes com planos concretos, sobretudo numa fase em que os estudantes já estariam em provas de exame do primeiro trimestre. Dizem eles, se de um lado o governo não consegue resolver as reivindicações dos professores, do outro lado, nós, enquanto estudantes, não podemos aceitar ver o nosso futuro estagnado. E os estudantes lamentam também o silêncio sepulcral, como definem, das autoridades, o que demonstra, refere, falta de vontade por parte de quem diz estar a governar para melhor. Entretanto, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação considera que o aumento dos docentes, tal como exigido pelos professores, que estão em greve há mais de um mês, é um processo delicado e complexo, mas garante que já decorrem ações a nível do governo neste domínio. Em comunicado, acrescenta que decorrem ações a nível do Executivo em sede de abordagem mais geral da matéria salarial da administração pública. Continuando com Angola, falamos agora de se deverá ser invocado o estado de emergência ou não. E isto por causa da situação de seca e fome em muitas regiões do país, principalmente no sul, que requer declaração de estado de emergência, como reiteraram os bispos da Igreja Católica para propiciar a ajuda internacional. O governo, no entanto, continua a recusar. O padre missionário católico dos Gambos, na Huila, Pio Wakusanga, diz que pela situação atual é urgente que se declare o estado de emergência naquelas paragens porque o governo sozinho não está a dar conta do recado. Diz ele, o aumento exponencial da fome e a má nutrição severa aguda, o aumento das pessoas a fugir para outras localidades e muitas a fugirem para a Namíbia e parte para a Zâmbia, aqui em toda a parte onde vamos comprar um pão, há um enxame de crianças que se dirigem a nós para pedir comida. O governo sozinho não consegue resolver o problema, daí ser urgente, diz o padre Pio, declarar-se estado de emergência para termos a ajuda internacional. Por outro lado, Fernando Pacheco, engenheiro agrónomo, diz concordar que para já há pessoas a morrer e não se deve esperar. Por outro lado, também o pastor evangélico António Zinga entende que toda ajuda para os cidadãos do sul de Angola é bem-vinda, mas que o problema principal, diz ele, é a insensibilidade de quem governa para com a vida humana, quero eu dizer. Por seu lado, o jornalista e ativista cívico Ravel Marques entende que estar de mãos estendidas para fora não resolve. Ele diz, Angola tem de produzir os seus próprios alimentos, não podemos continuar de mão estendida para a caridade internacional,
é só uma questão de usar a cabeça. Há zonas onde há muita comida a estragar porque não há escoamento e noutras zonas pessoas a morrer por falta da comida. Um país com grande potencial de água, solos férteis e muita mão de obra capaz de resolver a situação em pouco tempo. De resto, vamos sempre criar soluções paliativas, disse Rafael Marques. Este é um tema a que vamos voltar na nossa emissão de rádio. Continuando ainda, em Angola, a Comissão de Justiça e Paz, afeta a Diocese de Cabinda, acusa os bispos da SIAST de insensibilidade em relação ao conflito armado no enclave e de se terem relegado ao silêncio face às mortes de cidadãos que ocorrem nas matas do Mayombe no conflito que opõe as forças governamentais aos independentistas da FLEC. O assistente eclesiástico daquela comissão, José Mbuca, afirma que a SIAST tem demonstrado atos de injustiça em relação ao problema de Cabinda quando confrontada com algumas situações que ocorrem noutros pontos de Angola. Mbuca deu como exemplo o massacre de Cafunfo, que mereceu o pronunciamento dos bispos, quando em Cabinda, diz ele, também morrem pessoas por causa do conflito militar. E vamos agora até a outra costa de África. Vamos ao Índico, Moçambique. A União Europeia mantém apoio a Maputo para fazer frente aos desastres naturais. A União Europeia reiterou o compromisso em continuar a dar o seu apoio financeiro a Moçambique para fazer face aos desastres naturais que ciclicamente afetam o país, como recentemente o ciclone Ana. O compromisso foi assumido em Bruxelas pela comissária daquela organização para as parcerias governamentais, no encontro que manteve com o presidente da República Moçambicana, Filipe Nyusi, que decorreu ontem à porta fechada. Moçambique é o segundo maior país em África a beneficiar da ajuda financeira da União Europeia, que ronda os 700 milhões de euros por ano, e isto para a implementação de vários projetos de desenvolvimento social e económico. Ainda em Moçambique, o Ministério da Saúde indicou que até segunda-feira foram vacinadas 9.827.795 pessoas contra a pandemia da Covid-19, o que representa 58,4% em relação à meta definida, que é vacinar quase 17 milhões de pessoas. A província de Nampula, a mais populosa de Moçambique, lidera esta lista com 3 milhões de pessoas que tomaram pelo menos uma dose, sendo que quase 3 milhões já estão completamente vacinadas, o que corresponde a uma cobertura de 98%. A seguir, vem a província da Zambésia. Moçambique espera vacinar toda a população elegível até finais de 2022. Já iremos aqui a notícias referentes à Guiné-Bissau, mas vamos ver se temos alguém que se tenha juntado a nós nesta terça-feira de sol aqui na área de Washington, apesar de continuar a estar bastante frio, ou nós estivéssemos no inverno. Temos connosco desde Climane o Mamad Iqbal Daoud, temos também connosco desde o Lubito Bento Adriane. Boa tarde para estes nossos amigos internautas que se juntaram a nós. Temos também desde Luanda o Robinel Luciano e temos também connosco o Maro Baldi. Olá, o Maro, já agora diga-nos de onde nos está a ver. Ora, temos o Bento Adriano que faz aqui um comentário relativamente a Angola. Ele diz que temos um governo que perdeu o amor ao próximo há muito tempo. É só ver que gastou 32 milhões de dólares em betão enquanto as pessoas a morrer de fome no país. Ora, este é um comentário deste nosso amigo internauta Bento Adriano. Já agora, o que é que os nossos outros amigos internautas de Angola pensam? E também, já agora, não se esqueçam, nós estamos aqui todas as manhãs aqui na área de Washington, claro, durante 30 minutos com notícias e informação de todo o mundo para ficar a saber o que se passa no mundo. Mas vamos, como eu já tinha dito, até a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, onde a rádio parceira da Voz da América, a Rádio Capital FM, foi alvo de um ataque que destruiu os seus equipamentos. É a segunda vez que a Rádio Capital é alvo de um ataque. A primeira foi em julho de
de 2020. Ora, a Direção Nacional da Liga Guinense dos Direitos Humanos disse ter registrado com bastante inquietação mais um assalto à Rádio Capital FM, depois da estação emissora ter sido assaltada e destruída por um grupo armado em 2020, sem que os autores do ataque tenham sido responsabilizados. Num comunicado divulgado hoje pela Liga, ela condena o que chama de ato bárbaro que visa silenciar um dos espaços que simboliza o pluralismo e a liberdade de expressão na Guiné-Bissau. E a Organização de Defesa dos Direitos Humanos guineense exige das autoridades judiciais, em especial do Ministério Público, a abertura de um competente inquérito transparente e conclusivo para levar à justiça os autores morais e materiais deste ato cobarde e sem precedentes, e pede também a demissão imediata do Ministro do Interior pela manifesta incapacidade de garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas, dando aso à instalação de um clima de terror e caos sem precedentes, suscetível de conduzir o país ao precipício. Fim de citação. Ainda, e por outro lado, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau também condenou o assalto à Rádio Capital FM e pediu ajuda à comunidade internacional para garantir a liberdade de imprensa e de expressão no país, enquanto espera que as autoridades descubram os seus atores porque usaram recursos do Estado, refere. Em declarações à Voz da América, o secretário-geral do sindicato, Diamantino Lopes, considerou que o mais grave é que o assalto aconteceu à luz do dia, o que demonstra o nível de abuso a que chegamos. Fim de citação. A Polícia de Ordem Pública, que tinha um agente à porta daquela emissora, que entretanto terá sido imobilizado pelos atacantes, classificou o ataque como um ato isolado, enquanto a Polícia Judiciária esteve no local para dar início às investigações. Até agora, o governo não se pronunciou sobre este ataque à Capital FM. Ainda na Guiné-Bissau e num outro assunto, 65% da população alvo recebeu a primeira dose da vacina da Covid-19. Segundo o secretário do Alto Comissariado para a Covid-19, Plácido Cardoso, 64,48% da população alvo com idade a partir dos 18 anos recebeu a primeira dose da vacina, enquanto 43% têm doses completas. A estratégia de vacinação definida pelo Alto Comissariado prevê atingir 70% da população-alvo. Cabo Verde, o primeiro-ministro defende que haja uma solução para a crise entre os jornalistas e a Procuradoria. Ulisses Correia Silva defendeu soluções viáveis que permitam evitar conflitos entre jornalistas e a Justiça após a manifestação de profissionais da comunicação social que exige a liberdade de imprensa e mudanças na legislação. Na sexta-feira, jornalistas e profissionais da comunicação social manifestaram-se na Praia e no Mindelo para exigir liberdade de imprensa e revisão de um artigo do Código do Processo Penal que os criminaliza por divulgarem peças processuais em segredo da Justiça. Os protestos surgem depois de dois jornalistas e os seus respectivos órgãos terem sido constituídos arguidos por revelarem documentos de uma investigação em segredo da Justiça do Ministério Público ao atual Ministro da Administração Interna por alegado envolvimento num homicídio em 2014, quando Paulo Rocha era dirigente da Polícia Judiciária, isto durante uma operação daquela força policial. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, já tinha garantido total abertura do Governo para apresentar ao Parlamento alterações legislativas que se mostrem necessárias, nomeadamente na revisão da norma em questão. Estas notícias da África lusófona. Antes de passarmos a notícias internacionais, de referir aqui notícias do desporto, e isto porque vamos ainda falar da Copa das Nações Africanas, o CAN 2021, que, como sabem, foi ganho pelo Senegal, que bateu o Egito na final. Assinalar que a nível individual o grande vencedor foi também o Senegal. Sadio Mané foi eleito o melhor jogador do torneio, Eduardo Mendy o melhor guarda-redes e Aliou Cissé o melhor treinador. O título de melhor goleador foi para Vincent Aboubakar, dos Camarões, que marcou 8 golos no CAN 2021.
Hoje entra na reta final, por outro lado, o Campeonato do Mundo de Clubes a decorrer nos Emirados Árabes Unidos. O primeiro jogo de hoje, das meias finais, põe frente a frente o campeão sul-americano e o campeão africano. Palmeiras do Brasil contra o Al Hilal do Egito. Como sempre, o campeão sul-americano entra diretamente para as meias finais. O Al Ali teve que bater o campeão da América Central, o Caraíbas de Monterrey, no México, por 1-0 no sábado. Amanhã, não se esqueçam, temos o campeão europeu, o Chelsea, contra o campeão da Ásia, o Al Hilal da Arábia Saudita, que é treinado pelo português Leonardo Jardim. A final é no sábado. E hoje em Itália, um jogo interessante para a Copa Italiana, o Inter defronta o Roma de José Mourinho. E estas notícias de desporto aqui neste Washington Fora de Horas. Vamos voltar aqui a notícias do mundo. Vamos falar de Ucrânia. Isto a propósito do encontro que reuniu o presidente francês Emmanuel Macron com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Hoje, acabou há poucos minutos, e aconteceu um dia depois de Macron ter estado em Moscou, onde reuniu com Vladimir Putin. Macron disse que o seu objetivo com estas reuniões era evitar a guerra e construir confiança. No final do encontro, há poucos minutos, com Macron, o presidente ucraniano afirmou esperar para breve uma cimeira com os líderes russo, francês e alemão, e isto segundo a France Press. Putin, por seu lado, disse que a Rússia e a França partilhavam uma preocupação comum sobre o que está a acontecer na esfera da segurança na Europa. A Rússia, recorde-se, enviou mais de 100 mil soldados para perto das fronteiras com a Ucrânia, nega, contudo, que esteja a planear uma invasão, mas diz que está pronta para tomar medidas técnico-militares não especificadas se as exigências, as suas, não forem satisfeitas, incluindo uma promessa da NATO de não admitir a Ucrânia e de retirar algumas das tropas que tem na Europa de Leste. Washington, como sabem, rejeitou estas exigências como não iniciadoras do diálogo, mas diz estar disposto a discutir controle de armamento e medidas de construção de confiança, o que, por seu lado, Moscou diz está fora de questão. Entretanto, para hoje, para dentro de algumas horas, está marcada a retomada das conversações para reavivar o acordo com o Irão sobre o contestado programa nuclear, depois tanto Washington como Teherão a terem sinalizado a sua vontade de fechar um acordo o mais rapidamente possível. Na África do Sul, um tribunal condenou e prendeu irmãos gêmeos por terrorismo, por planos de atacar a embaixada dos Estados Unidos em Pretória e de se juntarem ao grupo Estado Islâmico. Isto segundo a imprensa local. Tony Lee Tulsi e Brandon Lee Tulsi, ambos de 28 anos de idade, que se encontram detidos na África do Sul desde julho de 2016, declararam-se culpados. Depois, o Supremo Tribunal de Joanesburgo deu a Tony Lee uma pena de 11 anos de prisão, a Brandon Lee 8 anos de prisão. Ambos, como dissemos, declararam-se culpados de terem planeado viajar para a Síria para se juntarem ali ao grupo Estado Islâmico. Tony Lee admitiu também que tinha planeado um ataque terrorista na África do Sul. Os procuradores disseram que também tinham sido planeados ataques contra diplomatas americanos, britânicos, russo-franceses em Pretória, assim como contra instituições judaicas. Os Estados Unidos acrescentaram estes gêmeos à sua lista negra de terroristas em 2017. A detenção destes irmãos em 2016 foram as primeiras na África do Sul relacionadas com a alegada adesão ao Estado Islâmico. No Mali, o primeiro-ministro Choguel Kobala Maiga acusou a França de ter procurado dividir o país durante a sua missão militar naquele país, em mais uma escalada das tensões nas relações entre Paris e Bamako. Todavia, o primeiro-ministro não pediu a saída da força anti-jihadista que a França lidera no Mali e reconheceu mesmo que a intervenção militar francesa em 2013 tinha travado uma insurreição jihadista que já tinha capturado o norte do país e ameaçava o sul. Mas, diz, a operação francesa transformou-se mais tarde numa divisão de facto do país, argumentando ele, quando os jihadistas foram autorizados a refugiar-se em parte do território maliano, reagrupar-se e regressarem em vigor a partir de 2017.
2014. O Mali intensificou as suas denúncias contra a França após a CEDEAO ter imposto sanções contra o regime militar do Mali e acusou Paris de ter manipulado a CEDEAO na sua linha dura contra Bamako. A Organização Legal Sem Fins Lucrativos, a Ação Jurídica Mundial, apresentou hoje uma queixa contra a Etiópia na Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, alegando violações maciças dos direitos humanos contra civis na região devastada pela guerra de Tigray, disseram os advogados desta organização. Não houve até agora qualquer comentário sobre o caso por parte do governo etíope ou da Comissão Africana, que tem sede na Gâmbia. Estima-se que 13 milhões de pessoas no Quênia, Somália e Etiópia estejam a enfrentar uma grave situação de fome, enquanto o Corno da África experimenta a sua pior seca em décadas, disse hoje o Programa Alimentar Mundial, que diz estar a distribuir ajuda na zona área do Quênia, Etiópia e Somália, onde as taxas de subnutrição são elevadas e cerca de 13 milhões de pessoas estão em risco de fome severa. No primeiro trimestre deste ano, o PAM diz necessitar de 327 milhões de dólares para responder às necessidades imediatas durante os próximos 6 meses. E neste Washington, fora de horas, desta terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, convosco está na Guedes, que vos saúda, se só entrou em contacto connosco agora, não se esqueça, nós estamos aqui 30 minutos, segunda a sexta, com notícias, mas também temos aqui notícias das chamadas redes sociais. Mas antes disso, dizer que na sexta-feira, no nosso programa Saúde em Foco, vamos falar esta semana sobre alergias. A alergia, ou uma reação de hipersensibilidade, é uma resposta imunológica exagerada que se desenvolve após a exposição de uma determinada substância estranha no nosso organismo e ocorre em indivíduos suscetíveis e previamente sensibilizados. Portanto, há milhares de alergias. Podem ser respiratórias, podem ser alimentares, podem ser de pele. Para entender melhor o que acontece quando o nosso organismo reage, vamos ter um médico para falar sobre o assunto na próxima sexta-feira. Inscreva-se para participar. Pode também enviar as suas dúvidas pelo WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. De referir, então, redes sociais. Facebook da Voz da América, o artigo mais lido, aliás, no site da Voz da América, assim é que é sobre a Comissão de Paz, de Justiça e Paz da Diocese de Cabinda, que acusa a CIAST de silêncio face às mortes no enclave. A comissão afeta a Diocese de Cabinda, acusa os bispos da CIAST de serem insensíveis em relação ao conflito armado no enclave e de se terem relegado ao silêncio face às mortes de cidadãos que ocorrem nas matas de Mayombe, devido ao conflito que opõe as forças governamentais à da FLEC. Pode ler mais sobre este artigo em www.voaportugues.com. No Google, como era de esperar, as pesquisas mais populares esta hora são as nomeações para os Oscars. O evento mais aguardado da indústria do cinema tem lugar a 27 de março, este ano, sob o tema Os Amantes do Cinema. Os nomeados estão a ser anunciados virtualmente pela atriz Tracy Ellis Ross e pelo ator Leslie Jordan. Mais de 20 mil pesquisas são dedicadas a este tema e esse número promete subir, uma vez que todos os nomeados sejam conhecidos. No YouTube, o videoclipe de música Do We Have a Problem é o vídeo mais visto, com 4 dias na plataforma. A música da rapper Nicki Minaj, com a participação de Lil Baby, atingiu 9,8 milhões de visualizações. Portanto, não se esqueça, Voz da América está também no YouTube. Está não só no YouTube, estamos no Instagram, estamos também no Twitter e não se esqueça no Facebook. No Facebook encontra-nos, escrever Voa Português. Não se esqueça, o nosso site é www.voaportugues.com. E já agora gostaria de pedir aos nossos amigos que estejam ainda conosco que nos sugiram temas que nós possamos tratar, temas que gostariam de ver tratados e também o que é que acham, já agora, o que é que acham do nosso trabalho. Como sabem, nós estamos aqui de segunda a sexta com 30 minutos de informação.
e precisamos da vossa colaboração, da vossa participação para sabermos onde é que estão, o que é que acham, o que é que se passa nos sítios onde se encontram, ou seja, na área onde trabalham, seja na área onde residem. Nós temos aqui de dizer que tivemos alguém, ou temos alguém que está na Nigéria. Ele é o Dir dos Santos Bernardo. Ora, eu creio que é a primeira vez que eu vejo alguém que se junta a nós da Nigéria, do município de Lubito, conosco, Ohali Yalwa, peço desculpa se estou a pronunciar, não estou a pronunciar corretamente o seu nome. Temos também, desde Bissau, o Mar Baldé. Aliás, eu tinha pedido ao Mar para dizer onde é que ele estava. Eu queria acreditar que era na Guiné-Bissau, mas nós, como sabemos, temos também alguns amigos guineenses, por exemplo, no Senegal. E temos desde Moçambique, na cidade de Maputo, Jorge Armando Zuaco. Temos também Zualo, aliás, temos também connosco o Edson Carvalho, diz 2 meses mesmo em casa por causa da greve do ensino superior, coisa que o governo angolano não resolve desde dezembro último. Ora, sério, Angola não está nada bem. Ora, isto tem a ver com a greve dos professores que leva a que os alunos do ensino superior são em aulas desde o princípio de janeiro. Ora, nós vamos aqui a despedir-nos de todos os nossos internautas que estiveram connosco, aqueles que entretanto saíram, porque por motivos diferentes, aqueles que continuam connosco, e não se esqueçam, amanhã aqui estará o Amâncio Miguel para mais 30 minutos do Washington Fora de Horas. Eu volto para a semana, até lá, um abraço para todos, desejo que tenham um bom resto de dia de terça-feira e, como sempre, estamos juntos. Bye bye.